Quem trouxe a Bíblia? Deus fala através da palavra, né, irmãos? Há mais de 30 anos atrás, eu passei por uma crise pessoal. E eu achava que eu não ia sair dela, não. Crise financeira, crise emocional, crise familiar, na saúde, em todas as áreas. Mas foi justamente nesse tempo de crise, um deserto muito grande na minha vida, que eu recebi a maior bênção que eu nem sabia que existia, que foi a minha salvação, foi quando eu me converti a Jesus. E eu aprendi que desertos vêm para revelar o amor de Deus, sabia? Quantos aqui estão atravessando deserto, crise? Desertos, crises, vêm para revelar o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a misericórdia, a bondade, a provisão, diariamente. Alguns vão entender isso, mas outros não vão enxergar o que eu enxerguei. E nesses mais de 30 anos, essa crise que eu tive, ela tem me preparado para esse momento de hoje, que nós estamos vivendo. E eu tenho vivido, tenho chorado diante de Deus, temos perdido pessoas, estamos sofrendo, mas eu estou com muita paz no coração, muita paz. A paz que excede a todo entendimento. Porque eu creio que Deus está no controle. E assim como Deus, quando tirou o povo do Egito, Ele podia ter levado o povo para a terra prometida em poucos dias. Resolveu o problema. Mas Deus quis levar eles pelo deserto. E tem momentos na nossa vida que Deus está nos levando a passar por um deserto, uma crise. E eu aprendi com o tempo das minhas crises pessoais uma coisa: Deus, Ele nunca está calado. Tem gente que está dizendo, perguntando para Deus: Deus, por que nós estamos passando isso tudo, o Senhor está calado? Não, Deus não está calado, Deus está falando. Deus está gritando, mas o povo não está ouvindo. Deus está com um megafone na boca, gritando: acorde, 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 desperta. Deus está trazendo um despertamento sobre toda a terra nesses dias. E eu aprendi, graças a Deus, lá atrás, que eu preciso, em toda e qualquer circunstância, eu preciso ouvir a voz de Deus. Deus quer falar. Agora eu preciso querer ouvir. E como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Deixando de ouvir todas as outras vozes. Quando começamos essa pandemia, essa crise terrível, a primeira coisa que eu perguntei para o Senhor, eu perdi a minha sogra. Minha sogra era a mulher mais alegre, mais festeira, mais feliz que eu conheci. O enterro da minha sogra, nós tiramos ela do hospital. Nós não pudemos nem ficar perto, 3 meses sem chegar perto dela. A funerária pegou minha sogra no hospital, levou para o cemitério, ninguém pode ver, ninguém pode abrir o caixão, levou e enterrou. Não teve velório, não teve nada. É traumatizante esse tempo. Mas Deus está falando. Diga para quem está do seu lado aí, Deus está falando. Então eu fui buscar a Deus. E eu tenho tido sonhos, eu tenho tido revelações nesses dias. E quando no domingo, foi domingo, Jordana, que seu pai foi para Brasília? Sexta-feira. Quando foi domingo, ele entubou, né? Sexta-feira. Quando eu fiquei sabendo que o pastor Salmo foi tirado do hospital de Goiânia e foi para Brasília, eu falei, agora Deus fez um abalo violento. Porque o pastor Salmo é um homem de Deus,
é o anjo da igreja. E eu fui buscar Deus, eu falei, Senhor, o Senhor está gritando. O que o Senhor quer de nós como igreja? E Deus me levou para a palavra. Eu queria que você abrisse comigo o livro de Joel, capítulo 2. Joel tem sido chamado profeta do avivamento. Esse é um livro que a maior característica dele é um apelo ao arrependimento. Essa semana, na terça-feira, quando a Jordana me ligou, desde o dia que o pastor Salmo foi para Brasília, eu tirei os barulhos, as vozes ao meu redor, as vozes das redes sociais, as vozes da política, as vozes dos médicos, as informações, porque todo o sistema desse mundo, meus queridos, ele é dominado pelo Deus deste século, que se chama Satanás. E eu comecei a me fechar todas as manhãs e buscando a Deus. Eu aprendi isso. Quer ouvir a voz de Deus? Não ouça as vozes ao seu redor. E eu fui me trancar todas essas manhãs. E eu comecei a clamar, Senhor, faz alguma coisa na igreja, desperta a igreja, desperta a igreja. Senhor, levanta essa igreja que está dormindo. E Deus falando comigo na palavra, quando a Jordana me liga terça-feira, eu falei para ela, Jordana, Deus está te usando. Deus usou a Jordana para levantar esse clamor aqui nesses dias. E como eu gostaria que essa igreja tivesse no limite aqui, de pessoas, entendesse o momento que nós estamos vivendo, e estivesse aqui conosco. Joel foi um profeta, usado por Deus para falar com o povo de Judá. O povo estava próspero. Esse livro aqui, você pode trazer ele para os nossos dias, porque a história do profeta Joel, ela antecede a vinda de Jesus, o dia do Senhor, então é para hoje também. Então o povo de Judá se tornou muito próspero, cada um com a sua casa, cada um com o seu carro, o povo com as fazendas, com as empresas, vamos viajar, vamos passear, vamos fazer isso, jantar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e esse povo próspero se tornou totalmente complacente. Joel diz que eles eram igual bêbados, cambaleantes, espiritualmente falando, indiferentes à voz de Deus, um povo morno, um povo que não estava entendendo, porque estava cego espiritualmente, eles não estavam vendo nada de errado no estilo de vida que eles estavam vivendo. A forma como eles viviam, eles estavam longe da presença de Deus, mas eles achavam que não. Deus nos ama, a misericórdia de Deus é grande, a graça de Deus está sobre nós, não é isso que nós temos falado nesses dias? Nós estamos debaixo da graça, Deus é bom, Deus é fiel. Mas e o estilo de vida que nós estamos vivendo nesses dias, meus irmãos? Joel começa o seu livro aqui, e eu quero que você abra aí Joel 2, 11 e 12. Ele começa o livro dele descrevendo uma terrível praga de gafanhoto, que veio para acabar com toda a plantação naqueles dias. Tudo que o povo plantou, os gafanhotos vinha e comia tudo. E pior do que isso, entrava, subia nos muros, era como um exército forte, poderoso, organizado, entrava, subia nos muros, entrava nas casas, fazia o estrago deles dentro das casas e nas colheitas. Está falando de família, de vida pessoal, e está falando de vida profissional e financeira. Destruiu tudo. E o profeta anuncia essa devastação, significando o prenúncio do juízo de Deus, do dia do Senhor que estava perto. Quantos aqui creem que o dia do Senhor está chegando?
Jesus está às portas. Eu quero te avisar, não está faltando nada, nada, absolutamente nada para cumprir o tempo determinado para Jesus voltar. Todas as profecias já se cumpriram. Agora, o que está acontecendo, queridos? Nós não estamos entendendo que o conflito que nós estamos travando agora é uma guerra espiritual tremenda. Não é um conflito natural. Nós estamos querendo, às vezes, lutar a nível natural, mas não tem nada a ver com o natural. É espiritual e ela não pode ser vencida. Eu oro para que o Espírito Santo pregue para você o que ele pregou para mim. Eu não posso passar para você tudo que o Espírito Santo falou comigo. Peça a Deus aí que Ele te revele a palavra. E se você ficar bravo e aborrecido comigo, não me critica, não me xinga, não. Fala para o Espírito Santo. Espírito Santo, fala comigo essa palavra, me deixa entender ela. Amém, queridos? A guerra que nós estamos travando não pode ser vencida com artimanhas religiosas. Não pode ser vencida pelos meios naturais. Vou dizer uma coisa para você, nós estamos vivendo no tempo que Satanás, ele se posicionou. Ele é o dragão vermelho de Apocalipse 12. Ele se posicionou de pé diante da igreja. E Deus está falando conosco nesses dias. Só aqueles que possuem o poder de Deus nesses dias vai prevalecer. O mesmo Espírito que entrou, que estava em Jesus, que o ressuscitou dentre os mortos, quebrou cadeias, destruiu o poder de Satanás e trouxe Jesus à vida. Esse poder está aqui, está à nossa disposição. Mas tem gente que está dormindo e o Espírito Santo está abafado. Aí o que está acontecendo? As pessoas estão medrosas. As pessoas estão doentes emocionalmente. As notícias que a gente tem hoje é de conflitos dentro de casa, briga de marido e mulher, as famílias desestruturadas. O que é isso, irmãos? Medo de tudo. Medo do dinheiro acabar, medo de não dar conta de pagar a conta, medo da doença, medo do vírus, medo. E nós estamos fazendo igual nos tempos de Gideão, todo mundo enfurnado dentro de caverna. E Deus está sacudindo para tirar a gente dessa mornidão. Aí o profeta disse assim, capítulo 2:11: E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra. Diga comigo, Deus hoje está executando a sua palavra. E eu preciso acordar para isso aqui. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem vai poder ficar de pé nesse dia? O dia do Senhor está chegando. É um dia terrível. Quantos vão poder ficar de pé naquele dia? Essa é a pergunta. Deus está executando a sua palavra. O que Deus está fazendo? Trazendo despertamento. Deus está falando para nós, acorda. Acorda, igreja, você tem um propósito aqui. Todo mundo fechado. E aí Deus vem no versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Queridos, sabe o que Deus está falando? Hoje, Deus está falando aqui para essa igreja, convertei-vos a mim. O que é converter? Voltai para mim. Ah, pastor, mas nós estamos na igreja, a igreja está pregando a palavra, está orando, está fazendo tudo. Você tem certeza que você está vivendo o melhor de Deus para a sua vida? Nesses dias? Você tem certeza que você está aqui cumprindo o propósito de Deus nesses dias? Eu fui para o pranto, quando Deus falou comigo nessa palavra, eu estava trancada dentro do meu quarto,
E eu comecei a chorar, porque Deus disse para mim: convertei a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto. Não é hora de você ficar aqui dando ordem para Deus, não. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus me dá isso. A igreja hoje está uma igreja morna, uma igreja medrosa, uma igreja que não sabe orar. Queridos, não fique bravo comigo, não. Rasgai o seu coração e não a vossa veste. É para rasgar o coração. Queridos, o tempo que nós estamos vivendo é de prantear diante de Deus. É de choro, é de lamento, é de rasgar o coração. Deus está cansado desse negócio de ficar rasgando veste. Veste fala de aparência. Deus está falando: eu não quero que você muda de veste, não. Eu não quero que você rasgue a veste, não. Eu quero que você rasgue o coração. Vem para a minha presença, volta para mim, igreja. Queridos, eu tive um sonho, há uns dias atrás. E eu perguntando para Deus, porque eu falo com Deus, eu quero ouvir Deus, eu sou desesperada para ouvir Deus falar. E Deus me deu um sonho que eu entrava numa casa imensa, uma casa linda, novinha, recém-construída, mas não tinha uma mobília nela, não tinha um tapete, não tinha um quadro, não tinha um adorno. E eu olhava e via o piso maravilhoso. Eu acho que era de, como é que chama aquele negócio que brilha muito? Porcelanato. E eu olhava e falava: nossa, mas que casa linda. A Bíblia fala que nós somos a casa de Deus. Alguém disse assim para mim: tá bonita, não tá? Tá. Pega um pano e começa a limpar ela. Queridos, eu peguei um pano. À medida que eu passava o pano naquele porcelanato clarinho, brilhando, o porcelanato ia craquelando, ia saindo toda aquela casquinha fininha, e ficava só aquela parte de baixo, aquele fundamento ali, firme. Sabe o que Deus falou para mim? Meu povo tem vivido de aparência. Está querendo trocar veste, mas não quer rasgar o coração na minha presença. Meu povo hoje, eles choram, conseguem chorar por causa dos problemas que vivem, mas não conseguem chorar na minha presença por arrependimento. Está achando que o ritmo de vida que está levando está agradando a Deus? Não está não, irmãos. Sabe o que Deus está fazendo nesses dias? Tirando até a aparência. E Deus falou para mim: eu vou abalar, tudo que é abalável vai ser abalado, eu vou tirar. Pega essa palavra porque ela é profética. E nos tempos dos profeta não combinava com o rei, porque o rei não gostava de ouvir a verdade. O profeta falava o que o rei não queria ouvir, mas era o que Deus queria falar. Você quer viver de fé? Pela fé, converta o seu coração a Deus nesses dias. Esse é o tempo de chorar, irmãos. Esse é o tempo de voltar para Deus. Esse é o tempo de botar a boca no pó. Eu falei: o quê? Eu estou vendo uma igreja que só vive na rede social e dizendo assim: irmãos, ore por mim, irmãos, ore por mim. Ah, hoje eu vi fulano pregar. Vou dizer uma coisa para você: essa igreja de você ore por mim, você pregue para mim e ouvir o que Deus está falando, precisa de mudar. Converter a Deus, Deus está dizendo: eu quero falar com você, mas você não gasta tempo comigo em oração, você não tem tempo. Nós estamos vivendo um tempo de aparência. O povo que vem para a igreja bonitinho, arrumadinho, mas a vida deles não é vida com Deus. Prega bonito, canta bonito, o povo que é... Irmãos, Deus não está interessado naquilo que todo mundo está vendo em você e em mim, não. E Deus falou muito comigo isso aqui. A vaidade da igreja. Eu estou falando para mim, tá? Eu estou pregando para mim, tá? Eu estou pregando para mim, você me perdoa hoje.
Amém, irmão? E Deus falou comigo: a igreja está vaidosa, se vangloriando de coisas tão inúteis, querendo mostrar o que não é, aquilo que não é necessário para a igreja. Uma igreja indiferente à voz de Deus. Alguém fala uma palavra, no dia seguinte você pergunta: o que foi pregado, o que foi ensinado? Ai, você sabe que eu não lembro? O coração está duro, o coração está fechado. A palavra de Deus não está entrando no coração, porque onde a palavra de Deus entra, o coração que a palavra de Deus entra, ele frutifica. Esse para mim é um tempo de paz, é tempo em que Deus está guardando. Queridos, o povo no deserto, Deus estava ali o tempo inteiro. A glória de Deus era manifestada de dia, a nuvem cobrindo o arraial de Deus, protegendo do sol. Deus estava ali guardando das bestas feras. De madrugada, aquele frio terrível no deserto, a coluna de fogo para iluminar, para esquentar o povo. E o povo murmurando, o povo reclamando, o povo não via Deus. O povo só estava vendo o que estava faltando. Igual nós hoje. Deus está despertando, sacudindo a igreja. Eu falei: que abalo, meu Deus, que o Senhor está fazendo nesses dias. Não é estrago não, é abalo. Se você a partir de hoje, e essa palavra que eu estou pregando hoje, é para quem quer mudança de atitude. Converter fala de mudança de atitude. Arrependimento é para quem está disposto a mudar. Voltar para Deus é buscar a Deus em oração, é clamar nesses dias, perguntar: Deus, som do meu coração, vê o que está de errado aqui dentro, Senhor. Irmãos, ninguém conhece o coração de ninguém, só o Espírito Santo. Pergunta para Ele. Você está tranquila? Todo mundo estava tranquilo, achando que a vida estava muito boa. Oba, oba, vamos passear, vamos viajar, vamos gastar dinheiro, né? Que coisa boa. Pá! Deus parou tudo. Deus mudou os planos, todo mundo. E eu quero mostrar para você uma coisa. Aqui na frente, abra comigo aqui. Hebreus capítulo 12. O que Deus vai fazer nesses dias? Você não pergunta para mim como e nem onde, ou o que Deus vai abalar. Mas eu vou te mostrar o que Deus falou comigo nesses dias. Hebreus 12, versículo 25. Posso ler? Vede que não rejeiteis ao que está falando. Quem é que está falando? É Deus. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, foram os profetas, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é do céu. É do céu, Deus nesses dias está falando. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez eu vou abalar não só a terra, senão também o céu. Deus está dizendo que nesses dias Ele vai abalar. Ele está abalando. Você está sentindo? Quantos estão sentindo aqui o abalo? Abalando as estruturas. É para aparência, aquilo ali, ó, bonitinho, clarinho, está brilhando, está maravilhoso. É para sair. A casa é de Deus. Deus quer colocar móveis, Deus quer colocar quadros, Deus quer colocar tapete, Deus quer a casa dele adornada. Isso significa que Deus quer derramar poder, Deus quer derramar dons, Deus quer derramar virtude, Deus quer derramar o sobrenatural sobre a igreja. Mas é necessário um conserto nesses dias. E esta palavra, presta atenção, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas. Diga comigo, coisa feita. O que é coisa feita? É coisa que a gente inventa, é coisa que a gente cria.
estratégias humanas, religiosidade, a igreja mística que nós estamos vivendo esses dias, cheia de misticismo. Deus está falando, essas coisas feitas, eu vou abalar, são coisas móveis, para que as imóveis permaneçam. O que são as imóveis? É o firme fundamento, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não vai ser mudada, mas as coisas imóveis eu vou abalar e vou tirar tudo do meio da igreja, do meu povo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Quem não tem ouvidos para ouvir o Espírito vai ficar escandalizado. Aleluia. Deus está dizendo nessa passagem, tudo quanto não tem alicerce sólido na palavra será removido, de modo que somente as coisas inabaláveis serão deixadas para trás. Você já viu uma árvore que está cheia de fruto podre, folha seca? Você encosta nela e dá uma sacudida nela, o que acontece? Você dá uma balada na árvore, o que acontece? Os frutos podres os galhos secos, folha seca, vai cair tudo. Quero falar para você dar essa boa notícia. Deus está abalando a terra, Deus está abalando a igreja, Deus está abalando as nossas vidas, para tirar tudo que precisa ser tirado, para que nós voltemos o nosso coração para Deus, é para o Senhor. Sabe por quê? Porque nesses dias, exatamente nesses dias, essa religiosidade aqui, essa igreja mística, cheia de coisinha, de fitinha, de vassourinha, de óleozinho passando onde não está na Bíblia, de coisinha feita, a gente está inventando coisa para a gente ter fé, porque o que vale é a fé. Não, o que vale é a palavra, a fé na palavra. A nossa fé tem que ser o firme fundamento, é a palavra de Deus, e para isso eu tenho que gastar tempo. Irmãos, quem falar para mim, chegar e falar, Deus falou comigo, vou te contar, eu vou perguntar quanto tempo você gastou em estudo da palavra, meditação da palavra e oração. Não vem falar que você está falando que Deus falou e você não gasta tempo meditando, estudando, comendo a palavra e orando, que Deus não falou, é a sua carne que está falando. E a igreja está cheia disso, e profeta falando, vamos ouvir o profeta. Não é hora de ficar ouvindo profeta, não, é hora de ouvir a palavra. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Querido, Satanás se posicionou, ele está de pé para resistir à igreja. E um tempo atrás, sabe como é que eu fazia? Eu gostava de brigar muito com o diabo, de expulsar demônio. E batia o pé para ele, eu achava que eu bater no pé, sai diabo, sai Satanás, e vai, e gritava. Irmãos, a veia do pescoço chegava a ficar grossa assim, de tanto gritar. E eu pensava, agora Satanás vai correr. Ignorância. Tiago tem, abre comigo Tiago capítulo 4. Tiago, ele tem o caminho direitinho para você botar o diabo para correr nesses dias. Sabe por que o diabo está quietando o povo e botando tudo calado, amordaçado e cheio de medo? Falta de poder de Deus. Tiago capítulo 4. Quer vencer sua batalha? Quantos querem vencer a batalha espiritual? Então larga para lá, tá? As artimanhas religiosas. Cutuca seu irmão aí, larga para lá os meios humanos, as artimanhas religiosas, a religiosidade. Larga para lá, irmão. Você quer ser vencedor nesse dia? Volte para a palavra. Tiago diz assim, 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Onde é que o diabo está, irmãos? De pé na frente da igreja e dizendo para a igreja, você é derrotada, daqui você não passa. E lançando dardos, lançando flechas, e não vai parar nunca, tá, irmãos? Você tem que aprender a lutar. E não é gritando, esperneando e batendo o pé, não. Nem com fitinha no braço.
nem coisinha que a gente quer fazer, larga as coisinhas para lá. Tiago está falando, sujeitai-vos a Deus, entre debaixo do governo e da autoridade de Deus e da palavra. Entre debaixo da autoridade do Senhor nesses dias. Deus está falando, Deus está gritando para a igreja, acorda igreja. Resistiu o diabo com a palavra nesses dias. E o diabo o quê? Fugirá. Aí vem o restante. Chegai-vos a Deus. Como é que eu vou resistir o diabo? Chegai-vos a Deus. Volte para Deus. Chegue perto de Deus. Você estava longe? Não, eu estava perto. Mas Deus está falando para você chegar. Deus está falando para você, vem para cá, vem orar. Vem me buscar. Chegue, volte para Deus, irmãos. Cutuca quem está do seu lado aí. O estilo de vida que você está levando, para você está bom. Para Deus não está. E Ele está vendo que nós estamos tendo perdas do lado de cá, que não é para estar. Deus quer levantar a igreja forte e poderosa. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Para quem que Deus vai chegar, irmãos? Para aquele que se chegar a Ele. Vou repetir essa palavra que não vai funcionar na vida daquele que não quer aplicar a palavra. Tá bom, irmãos? Não vai aplicar. Limpai as mãos, pecadores. Está falando de atitudes mundanas que nós temos. E trazemos tudo para a igreja. Levamos para a nossa casa os costumes do mundo. Quem é que é o Deus deste século? Quem é que está lá dominando o mundo? Você fica com o ouvido lá, ó, prestando atenção no que está acontecendo no mundo, só? Deus está falando, limpai as mãos, atitudes mundanas. E voz de duplo ânimo. O que é duplo ânimo? Um coração dividido, uma hora crê, uma hora não crê. Eu não sei nem no que eu vou crer hoje. Cada hora eu penso uma coisa, cada hora está de um jeito. Eu venho cá na igreja, eu oro, declaro a palavra, mas a hora que eu chego lá na hora da luta, parece que nada vai dar certo. Duplo ânimo. Ou você crê em Deus, ou você crê na palavra. Deus está dizendo, e você de duplo ânimo. Não é para você não, tá? É para mim. Para ninguém brigar comigo. Você de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Eu não quero mistura no coração do meu povo. Ou você vai dar ouvidos para o que Deus está falando nesses dias. É dia de guerra. Ou você vai dar ouvidos para a política, para o médico, para a situação financeira do país. E olha o que é que Deus está querendo fazer. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza pelo pecado. Irmãos, é hora de cantar, é hora de ficar rindo, é hora de ficar batendo palma. Que tempo é esse que nós estamos vivendo agora? Você está lendo aí a palavra? Quem está com a palavra? Cadê a sua Bíblia? Você está vendo como é que é o nosso coração? A diferença. Se você não pegar a Bíblia, não ler e não meditar no que está aí, a palavra não entra no seu coração. Nós estamos mornos. Eu saio daqui e já esqueci tudo. Por quê? Porque eu não olho a palavra, eu não vejo, eu não vou lá conferir o que está escrito. Eu posso subir aqui e mentir para vocês. O tempo é esse. O diabo se posicionou. O que eu tenho que fazer? Chegar a Deus, limpar minhas mãos. Meu coração se está com duplo ânimo, eu tenho que purificar. Eu tenho que sentir as minhas misérias, os meus pecados. Lamentar, chorar e me converter. O riso em pranto, o gozo em tristeza. Irmãos, tem tempo para tudo na Bíblia. Tem tempo para todas as coisas. Diga comigo, esse é um tempo de voltar, de chorar, de prantear, de lamentar os nossos pecados, as nossas friezas, as nossas indiferenças. Esse tempo é isso aqui que a Bíblia está falando. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos, deixa Deus falar. Deus vai falar coisa que eu não quero ouvir, mas abre o coração, deixa Deus falar. Humilha diante do Senhor, Ele vai te exaltar.
E aí você volta lá comigo, para Joel. O melhor vem agora. Você está achando que é só bater? Não. Ele é o profeta do avivamento. Olha o que ele está dizendo aqui. Então, versículo 18. Então, em consequência do meu arrependimento, Deus terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu estou enviando o trigo, o mosto, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais a vergonha entre as nações. E sabe aquele que é do norte? Aquele que veio e paralisou, que causou vergonha e destruição, que roubou? Eu vou paralisar, eu vou fazer ele partir para longe de vós. Eu vou fazer, o Senhor está falando. As pessoas falam assim, Josafá, ele falou, Deus falou para ele, nessa peleja você não vai ter que pelejar, então nós não temos que fazer nada. A Bíblia fala que Josafá primeiro, ele temeu, ele buscou a Deus, ele jejuou, ele se humilhou diante de Deus, e Deus disse para ele: depois que você fez tudo isso, agora pode deixar que eu vou pelejar por você. Aqui Deus está falando a mesma coisa. Só que a primeira parte a gente não gosta de ouvir, porque incomoda, confronta. Mas essa é a verdade. Deus quer tirar a casquinha. Ela é bem superficial. E aí o que Deus está falando? Eu vou trazer 3 coisas de volta. O trigo, que é o alimento, o pão, a palavra. Eu vou trazer o mosto, que é o vinho, símbolo da alegria, vai voltar. E eu vou trazer o óleo, o azeite. O azeite é a unção de Deus, que vai vir para restituir tudo que foi perdido. A unção vem para quebrar o jugo, para destruir as cangas, para curar o enfermo, aquele que está doente. E eu vou dizer uma coisa para você, eu já estou vendo, pastor, eu já orei sobre isso aqui, eu já disse para o meu filho, eu já estou vendo a restituição de tudo que foi roubado. Olha lá, essa aqui é a parte que a gente gosta, né? Essa é a parte boa. Mas primeiro tem que vir a parte que a gente não gosta, irmãos. Tem que ter atitude nossa. E olha o que ele diz, 23. E vocês, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça. Quem que é o ensinador de justiça? Olha para mim aqui. Antes das chuvas chegar, tem que ter ensino. É isso que está dizendo. E Ele vos dará ensinador de justiça, e então fará descer a chuva, a temporã e a serôdia. O melhor de Deus está por vir sobre a igreja ainda. Deus está dando ensinador de justiça. O que é isso? Alguém que está preparando o caminho para Deus trazer a bênção completa, a restituição. Olha o que Deus está dizendo aqui mais. Versículo 24. E as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto de óleo, e Deus restituir-vos-á os anos que foram consumidos pela praga, o grande exército que veio contra nós, e fartamente vocês ficarão satisfeitos e louvareis o nome do Senhor. E sabe do que mais? O Espírito será derramado de uma forma tremenda nesses dias. Você quer experimentar avivamento? Existe o caminho. Queridos, onde há arrependimento, há esperança. Para quem não volta primeiro para o arrependimento, não adianta não. Sabe o que Deus falou aqui para Zacarias, usando Zacarias 9, capítulo 9, 12. Volta à fortaleza. Ó presos de esperança. Quem são os presos de esperança? Somos nós temos esperança de um tempo bom, sim ou não? Coisas boas Deus vai fazer, a palavra de Deus não volta atrás, irmãos. Também hoje eu vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Queridos, a recompensa virá em dobro para a igreja.
A recompensa virá em dobro para aqueles que estão com os ouvidos abertos nesses dias. Mas olha o começo aí. Zacarias 9, 12. Volta à fortaleza, ó presos de esperança. Quem é a fortaleza? É Deus. E Deus está dizendo, volta para Deus. Volta para Deus. Volta para Deus. Ó vocês que estão presos na esperança. Deus vai restituir em dobro. Deus vai restituir em dobro. E somente aqueles que estão recebendo essa palavra, levanta a sua mão e fala, eu creio, eu recebo. Oh, aleluia. E aqui ainda tem mais. Eu falei isso para o meu filho, eu falei, meu filho, pode preparar que o melhor de Deus vai chegar por esses dias. Joel no capítulo 3. Versículo 9, como eu queria que os empresários estivessem aqui agora. Quantos empresários, quantos, aqueles que têm uma profissão, estão aqui. Essa palavra aqui vai para você, que é fiel, que veio para clamar a Deus. Abra os seus ouvidos agora, escuta o que a palavra vai te dizer. Meu filho, para receber essa palavra, ela é profética. Proclamar isso, Joel 3:9. Proclamar isto entre as nações, santificai uma guerra, é tempo de guerra, suscitai os valentes, desperta os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas foices. Olha para mim aqui. As foices e as enxadas eram instrumento de trabalho. Empresários, Deus está falando com o trabalhador. Deus está dizendo para ele, transforme os seus arados em espadas e das foices as suas lanças. Diga ao fraco, eu sou? Fica de pé comigo. Diga ao fraco, eu sou. Diga ao fraco. Deus vai curar suas emoções. Deus vai te levantar com poder. Você que a partir de hoje se prostrar diante de Deus, vai para sua casa, entra para dentro do seu quarto, pede a Deus para sondar seu coração. Irmãos, adore a Deus, busque a Deus, pede a Ele, Senhor, mostra na minha vida tudo que precisa ser mudado, na minha mente, meus sentimentos e emoções, no meu coração, arranca o que precisa ser tirado, e faz a tua obra, faz a tua vontade na minha vida. Sabe o que é que Deus está falando aqui? A nossa força vem de Deus contra os inimigos. Essa peleja é sua? Não. Você tem que lutar? Não. Você tem que tomar atitude diante de Deus. Atitude diante de Deus. Clamar ao Senhor, Deus tenha misericórdia. Senhor, eu estou reconhecendo as minhas misérias, as lambanças que eu tenho feito. Senhor, a religiosidade. Senhor, os sentimentos, aquelas coisas que a gente tem aqui dentro. Irmã, derrama tudo diante de Deus, rasga o coração. Não pede a Deus para tocar sua veste não, tá? Pede a Deus para trocar seu coração. Esse é o tempo. E a consequência do seu arrependimento virá restauração. Virá restauração. Deus está falando para os empresários, para os profissionais. É tempo de guerra. Desperta, levante, use a sua arma de trabalho. E é através dela que você vai vencer o diabo, porque você vai fazer uma parceria com Deus hoje. Quem aqui quer fazer uma parceria com Deus? Chega de ser roubado. É tempo de restituição. É tempo de restituição. Eu vou restituir os anos que foi consumido pela praga. Tem praga aí solta no mundo, irmãos? Tem, e Deus está falando. Versículo 20. Aquele que é do norte eu farei voltar para longe de vós. Eu vou fazer o diabo começar a recuar agora. Eu vou fazer. E eu vou profetizar sobre a vida de vocês. Vamos clamar a Deus agora.
Vamos buscar a presença de Deus. Onde há arrependimento, existe esperança. A partir de hoje, Deus vai te fortalecer de tal modo que você vai parar de ser aquele que só chega diante de Deus chorando por causa dos problemas. Chega. Ah, Deus, eu estou doente. Ah, Senhor, Deus está falando para você, você já recebeu cura. Você já recebeu cura. Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. O que está faltando é nos prostrarmos diante de Deus. Se você conseguir, dobra o seu joelho, ou seja, aí no banco, dobra o seu joelho, confesse a Deus os seus pecados, arrependa-se.